Olá pessoas, no vídeo de hoje vai ser um vídeo assim meio story time. Vou contar um pouco de uma experiência um pouco peculiar que aconteceu comigo, que eu acabei não contando pra ninguém em nenhuma rede social e quase ninguém dos meus amigos também sabem, porque primeiro porque eu achei que a minha família ia ficar um pouco assustada e preocupada, e também porque depois no final tudo se resolveu. Então eu não procurei expor muito esse assunto, mas espero que esse vídeo sirva de alerta também para alguns turistas que venham para cá, para Coreia, para passear, né? Que às vezes a gente tá ali naquela calor do momento e não pensa em algumas coisas. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo contando casos da minha vida aqui do outro lado do mundo, então vocês não se esqueçam de se inscrever e de comentar e deixem o like. Então, vamos começar nosso story time de hoje. Bom, tudo começou no verão do ano passado. Para quem não me acompanha no Instagram, eu vou deixar aqui o link, e também conforme eu vou falando sobre o que aconteceu, eu vou deixar algumas fotos de ilustração do lugar que eu estava. No verão do ano passado eu viajei, assim que eu cheguei de Hong Kong, eu viajei para Jeju Island, a ilha de Jeju, que é uma ilha super famosa aqui, que ela é tipo meio desgrudada do resto da Coreia e você tem que pegar avião para ir, ou barco. Essa ilha é super turística, porém eu não recomendo ela, não pelo que aconteceu, mas mais por, assim, quem tá na minha faixa de idade e gosta, tipo, de quando viajar, ter assim, ir para lugares que tem mais pessoas, que tem uma vida noturna, que é um lugar mais badalado, eu não recomendo tanto. Primeiro porque a ilha, ela é, tipo, muito grande e é tudo muito longe e não tem metrô, e a locomoção lá é um pouco difícil. Então, se você quiser se locomover por lá, você tem que ir ou de carro ou de táxi, porque o ônibus lá é um pouco difícil, tem poucos horários e demora muito. E se você estiver fazendo um mochilão, estiver com um pouco de dinheiro, eu acho que não vai valer tanto a pena você ficar indo para um lado e para o outro de táxi, né? E se você dirige e quer alugar um carro, aqui na Coreia é um pouco complicado, porque você precisa trocar a sua permissão, né? A sua carta de motorista no consulado. E isso requer dinheiro, tempo, então é um pouco complicado viajar para lá. E também porque, tipo, assim, pro pessoal que gosta mais de fazer escalada, de conhecer natureza e paisagens bonitas, assim como mostrar aqui algumas paisagens, eu acho que vale a pena, mas para, assim, uma pessoa da minha idade e que não curte esse tipo de aventura em específico, eu não recomendaria, assim, belas paisagens, mas a Coreia tem outros lugares também que tem belas paisagens e coisas do tipo. Então, tudo começou. Eu não sabia muito dessas informações. E essa viagem ela foi programada meio de última hora, porque a minha amiga ela ia voltar pro Japão por um tempo e nós queríamos viajar juntas. Eu já tinha ido para Busan, que é também um lugar super turístico. Na minha lista de destinos seria Jeju, então também compramos uma passagem com preço muito bom, $50, ida e volta, o que é muito barato. E a gente conseguiu, assim, promoção de hotel também, porque era fim de temporada. Então fomos para lá, para Jeju, e já no primeiro dia já foi muito cansativo, porque nosso plano era pegar um ônibus e nós ficamos, sei lá, 1 hora na parada do ônibus. Não era um ônibus do aeroporto, era um ônibus assim normal de cidade, e acho que a gente demorou 1 hora e nada desse ônibus.
E a gente tava no lugar certo, até na TVzinha assim que tem nas paradas, estava escrito o número do ônibus, só que ele não vinha nunca. Então eu tentei ligar, mandar mensagem para meus amigos se eles tinham alguma informação e eles não conseguiram me ajudar, então resolveram pegar um táxi. O táxi do lugar, do ponto de ônibus que a gente estava até o hotel deu $15, assim, não muito caro. E o hotel era longe. Assim, Jeju, a parte, o hot place, onde tem os restaurantes e onde tem os bares e várias lojas, principalmente, porque Jeju é famoso por duty free, né? Que é pagar menos dinheiro em tax free. Aquela área é bem famosa. É bem ali perto da região do aeroporto. Então, o hotel onde a gente estava era um pouco mais longe, era mais perto do mar. E então era um lugar assim também que em volta do hotel também não tinha muitos restaurantes e nem nada muitas atividades ou pontos turísticos. Mas o hotel em si era bom. O nosso quarto, ele era tipo uma pensão, sabe? O nosso quarto era grande, tinha cozinha, tinha 2 camas, tinha uma salinha e uma varanda. Então ele não era um quarto ruim, era bom. E o hotel em si, ele tinha piscina, ele tinha restaurante, loja de conveniência e ficava de frente para o mar. Não de frente para a praia, mas de frente para o mar. E a gente tirou algumas fotos lá, foi bem legal. E também a gente estava um pouco chateada, a gente não tinha feito muitas pesquisas assim sobre lugares turísticos e além de tudo era tudo muito longe. Então depois no segundo dia eu fui pra praia, também tive que pegar táxi de ida e de volta. Jantei por lá, a praia também era muito legal, era assim, a praia era normal assim, nada de muito especial, como qualquer outra praia. E depois que eu voltei, acho que era o penúltimo dia da viagem, eu queria muito ir para algum lugar assim com mais gente, um lugar que tivesse gente jovem, que fosse assim um bar ou um clube, uma atividade noturna. Então eu fiz algumas pesquisas na internet e eu achei esse lugar, que ele era tipo um bar, meio casa noturna, e de acordo com um mapa, ele ficava mais ou menos uns 30 a 40 minutos. Então, eu e a minha amiga pegamos um táxi. Nós demoramos mais ou menos uns 30 a 40 minutos mesmo para chegar. Porém, nos custou essa corrida $30. $30 de táxi. O que é muito. E pagamos 15, né? Nós rachamos, pagamos 15, eu e minha amiga. E o lugar que ficava esse bar, ele era tipo um estacionamento. Um estacionamento e tinha alguns restaurantes e esse bar. Então a gente chegou cedo, resolvemos ir comer primeiro, porque era cedo demais para ir para uma casa noturna. Comemos e deu mais ou menos, acho que umas 11 horas e a gente foi para essa casa noturna. Só que acho que era uma quarta, quinta-feira, então não era dia de semana e diferente de Seul, que tipo, não importa que dia da semana é, sempre a balada tá cheia, sempre, sempre. Não importa, pode ser segunda-feira, a balada vai estar cheia. E então a gente chegou lá, não estava. E aí, além de que Jeju estava em final de temporada, essa balada tinha tipo meia dúzia de gato pingado. Mas a gente já tava lá, já tínhamos pagado $30 no táxi. A gente comprou nossa bebida, sentamos numa mesa, começamos a conversar, tomar nossa bebida, dançar. Até que então chegaram 2 meninos pra conversar com a gente e tinha também nesse lugar algumas mesas e jogos, assim, uma mesa de sinuca. E aí a gente resolveu, eles convidaram a gente pra jogar, a gente começou a jogar. Então jogamos e tal, e teve uma hora que minha amiga desapareceu. Desaparecida. Acho que ela tinha ido no banheiro, mas assim, a menina parece que sumiu, porque ela foi no banheiro e não avisou ninguém. Então eu me sentei aqui na mesa que ficava de frente para a mesa de sinuca, e um dos meninos sentou do meu lado para conversar comigo, e o outro ficou encostado na mesa de sinuca na nossa frente.
Então a gente tava conversando e aí chegou uma outra menina estrangeira. Essa menina estrangeira veio falar com o menino que estava na mesa de sinuca. E ele estava mostrando algo no celular, não sei, estavam procurando algo no celular. Só que eles estavam ali, tipo, parecendo estar com uma dificuldade de conversa, assim, de línguas ali. Ele estava procurando algo e depois que eu vi que eles estavam tendo alguma dificuldade, eu sabia que esses dois meninos não falavam inglês. Então eu cutuquei ela e falei, você tá precisando de ajuda? Eu falo inglês. E aí ela só falava phone. Daí eu fiquei tipo, mas como assim? Você precisa de um telefone? Você perdeu o seu telefone? Você precisa ligar pra alguém? Só que ela não respondia. Então, ela, depois disso, que ela não conseguiu conversar comigo, ela deixou de lado e foi embora. Outra menina chegou e fez a mesma coisa. Foi perguntar pra esse menino que estava encostado na mesa de sinuca. E, então, eu achei tudo muito estranho, porque elas eram estrangeiras, elas pareciam falar inglês, assim. Só que, sei lá, a atitude delas parecia muito estranho pra mim. Então eu falei pro menino que estava do meu lado, assim, sei lá, essas meninas são meio estranhas, vamos sair daqui? E o menino que estava do meu lado cutucou o braço dela, tipo, eu achei que o cutucar dele foi meio rude, sim, porque ele não cutucou, tipo, assim, ele foi, tipo, uma coisa assim, sabe? Mas não foi um empurrão nem nada. Porém, quando ele cutucou a menina, essa menina, ela olhou pra cara dele com um olhar de quem ia matar, chegou perto, assim, cara a cara, e começou a gritar. Por que você não toca em mim? Por que você tocou em mim? Por que você não tem direito de tocar em mim? Tudo gritando muito loucamente em inglês. E eu fiquei assustada. E eu meio que, tipo, tentei apartar, tipo, calma aí e tal. E essa menina tirou o olhar da direção do menino, olhou pra mim, veio na minha frente e colocou a mão no meu pescoço. Do nada. E gritando coisas absurdas em inglês. Então o menino, ele apartou a gente. E eu não sei exatamente o que aconteceu, tava tudo muito escuro, mas eu acho que o menino que ela perguntou primeiro chamou os seguranças, porque depois de um segundo eles já estavam tudo em cima dela, tirando ela de mim. E o menino também. Então eu mudei de cadeira, né? Fui um pouco mais pra longe deles e eles estavam lá discutindo porque ele tocou em mim, e tava ali os seguranças e toda aquela baderna. E o outro menino, ele veio e perguntou pra mim, você tá bem e tal? E eu tava, tipo, um pouco indignada, sabe, com o que tava acontecendo. E eu tava falando com ele e olhando pra direção dela, brigando com outro cara. Então, ela tava lá discutindo com ele e teve uma hora que ela olhou pra mim e nossos olhares se cruzaram e ela veio vindo, correndo, e os seguranças tudo atrás dela tentando segurar ela, veio até mim e os seguranças, tipo, pegaram ela pelos braços, ela deu um pulo e eu estava com um vestido. O meu vestido, ele era tipo, tomara que caia. Então eu tava sentada e ela deu um pulo, colocou as mãos dela com umas unhas gigantescas e arranhou inteira. Com o vestido, ela também tentou puxar esse vestido. Então, os seguranças pegaram ela e levaram ela pra fora do clube, junto lá com o menino que também tava brigando com ela. Saíram todo mundo, ela, as amigas dela. E eu vi também que elas estavam acompanhadas de um menino que eu achava que era coreano, que eu não tenho certeza, que eu tentei falar com ele, tipo, nossa, o que tá acontecendo? E ele falou, não sei. Foram tudo pra rua. E eu fiquei lá. E nisso, a minha amiga voltou. Tipo, depois de ela sumir, ela voltou e perguntou, eu expliquei tudo o que estava acontecendo. E o que? A gente ficou de boa. Elas foram embora, elas saíram todo mundo, os meninos também foram junto. E eu fiquei de boa lá, sentada, eu e minha amiga, conversando, tipo, indignada com o que estava acontecendo. Então, depois de alguns minutos, os dois meninos
que a gente tava conversando antes e que saíram, eles voltaram pra dentro do clube, e indignados também, e perguntaram se estava tudo bem comigo e tal. E depois de alguns minutos a gente resolveu, sei lá, já tinha acabado, né? Já tinha acabado com o clima da festa. Então nós resolvemos ir pra casa e os meninos estavam de carro, eles ofereceram pra levar a gente. Então a gente ficou pensando, nossa, a gente pagou $30 no táxi, vamos aceitar essa carona. Mas eu tava com um pouco de medo. Eu falei que eu estava com um pouco de medo de elas ainda estarem lá fora. Então eles falaram, não, elas já foram embora. Tentaram me convencer, eles foram lá, eles saíram, checaram se não tinha ninguém e voltaram. Falaram, não, eles não estão lá, vamos embora. Já tava também dando mais ou menos na hora de o clube fechar, porque era dia de semana, então ele fechava lá pelas 3 horas. Então a gente saiu, eu e a minha amiga na frente, e os meninos um pouco mais atrás. E a gente estava em direção ao estacionamento e ficava tipo, aqui fica o clube e aqui fica o estacionamento, é bem do lado. E então eu estava andando e eu olhei para trás e eu vi que ninguém estava me acompanhando. De repente, as meninas aparecem do nada, gritando e falando um monte de palavras ofensivas em inglês. E elas começaram a correr atrás de mim. Então eu, meio que tomei um choque, assim, do nada elas apareceram. Dei alguns passos pra trás, gritei, mas uma menina foi mais rápida, correu atrás de mim, me puxou pelo cabelo e me colocou no chão. E aí, depois disso, veio as outras meninas e, eu tava imóvel, assim, no chão. E as meninas aqui, assim, na minha cara, gritando e falando um monte de coisa. E eu tentando explicar. Todo tempo eu comecei a explicar. Gente, eu tava ajudando vocês, eu não fiz nada pra vocês. Eu falo inglês, não sei por que vocês não estavam tentando se comunicar comigo e tudo mais. E nisso, né, só os piores palavrões. Bitch. E então os meninos chegaram, pegaram, apartaram, e a minha amiga veio e empurrou a menina que tava, aqui assim do lado, falando um monte de coisa pra mim, empurrou ela no chão. E nisso eu voltei correndo pra frente, né? Eu aproveitei ali a deixa, saí correndo e voltei pra porta do estabelecimento. A minha amiga, ela teve que correr, porque as meninas começaram a correr atrás dela, feito loucas. E aí ela voltou e veio pra dentro do clube também. Então a gente desceu as escadinhas do clube, entrou pra dentro e falou pro primeiro segurança, chamem a polícia. Chamem a polícia porque elas estão lá fora, porque elas estavam esperando a gente lá fora, e aí eles chamaram a polícia. Não demorou muito pra chegar, eu não sei se tinha alguma delegacia perto, mas acho que deu uns 3, 4 minutos e eles já estavam lá. E a gente saiu na porta e eles estavam com um policial estava falando com os 2 meninos e o outro policial estava falando com as meninas que não falavam coreano, nem sei se o policial falava inglês. E gritando, porque essas putas, porque é culpa delas, porque elas armaram pra gente sair do clube, porque olha a roupa delas. O quê? Olha a roupa delas, elas estão mais bem vestidas do que a gente. Então, elas que armaram pra gente, o quê? Sendo que eu nunca fiz nada. Eu não sei porquê, eu não sei se era porque ela não poderia ou tinha medo de bater no menino que é coreano, que daria, mais ruim pra ela bater num coreano do que bater numa estrangeira. Mas ela descontou toda a raiva de o menino ter empurrado ela em mim. Não sei porquê. Não sei se ela achou que eu fosse namorada dele, alguma coisa. Mas descontou toda a raiva dela em mim. Então eu expliquei tudo pro policial que tinha acontecido. Expliquei que tava tudo gravado nas câmeras, porque felizmente tinha uma câmera também no estacionamento que ficava grudado do lado, e falei que não fazia sentido 3 meninas muito maiores que eu querer bater em mim, e ali do lado, ali perto do
estacionamento, não tinha nada, tipo, era um matagal. O que eles iam fazer? Bater em mim, depois me jogar no matagal? Então eu expliquei isso pra eles e eles perguntaram se eu queria que elas fossem presas. E eu falei sim, tipo, óbvio. Não foi uma discussão, uma briga, uma agressão e pronto. Foi tipo 3 meninas querendo bater em mim, sozinha. E eu só consegui sair dali porque tinha outras pessoas junto. Então, eu falei que sim, e elas continuavam gritando, you're a bitch, you speak English, right? I'm gonna hit you, blá, 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 blá. Tinha também esse menino que estava com elas, que eu achava que era coreano, mas ele também não estava ajudando em porcaria nenhuma na comunicação delas. Então, pra mim foi um ponto positivo. E elas acabaram indo presa. Eles pediram o meu passaporte, que na verdade eu não estava... Naquela época eu não estava com o meu ID, meu visto, eu estava só com o passaporte. Então eu mostrei meu passaporte, mas a polícia nunca me telefonou pra falar nada ou pra pedir depoimento, pra nada. Não sei o que aconteceu com as meninas, se elas foram deportadas ou se elas só foram presas e tiveram que pagar algum preço pra sair. Eu não tenho a menor ideia. E eu tenho... Essa foi, tipo, minha história. Bem simples. Mas o que eu queria dizer, assim, e dar uma dica, uma pequena dica pra vocês que estão aqui, não só pra morar, mas, tipo, para as pessoas que vierem pra estudar, é que vocês têm que ter muito cuidado com essas casas noturnas. Porque eu já escutei histórias de que, tipo, eles não... Você sabe, né? O povo coreano, ele é bem xenofóbico, racista. Então, se você se meter em alguma briga e você é estrangeiro, eles não vão te dar ouvido. Eles me deram ouvido naquele dia porque eu estava com 2 meninos coreanos que estavam do meu lado, que eles estavam explicando o que aconteceu, que eles estavam confirmando o que tinha acontecido. Se eu tivesse sozinha, eu e minha amiga, e as meninas também são estrangeiras, provavelmente ia todo mundo pra polícia e, tipo, mesmo que a gente tivesse certa, ia demorar muito pra explicar tudo o que aconteceu e teriam que chamar tradutor e um monte de coisa, e a gente ia ficar a manhã inteira na delegacia tentando explicar o que aconteceu. Mas naquele dia, como tinha os 2 meninos coreanos no nosso lado, foi muito rápido. Eu expliquei o que aconteceu, falei que estava nas câmeras de segurança e eles levaram as meninas. Porém, e eu também estava certa, né? Estava certa, não tinha feito nada, foram as meninas que fizeram. Mas se algum coreano ou alguma coisa acontecer com vocês em clube, só tenho uma coisa a dizer: corre. Começou uma briga, não fique esperando pra ver que merda que vai dar. Ou não compre briga de ninguém. Se está com teu amigo ou, sei lá, algum parente, puxa essa pessoa e vaza. Porque se você começar a discutir... Eu sei que é muito, muito chato. É tipo, na verdade, é muito injusto com os estrangeiros. Mas é uma dura realidade. Então, se você não tiver algum amigo coreano do teu lado pra confirmar o que você tá falando, você vai demorar muito. E às vezes ainda você vai pagar o pato. Mesmo que, ainda mais se você tiver comprado briga com um coreano. Porque eles sempre vão dar ouvidos pro coreano. Vão achar que você que tá causando problema e não o coreano. E pra você provar que não é você, isso vai demorar muito, muito demais. Então, por hoje é só. Esse é o vídeo contando um pouco das minhas histórias sobre minha vida na Coreia e acontecimentos estranhos. E se você gostou desse vídeo e você se interessou pelas fotos que eu tirei na viagem, você me siga no Instagram, que é onde eu geralmente respondo mais pessoas, mais perguntas. E também você pode deixar suas perguntas lá, que eu vou fazer um vídeo respondendo. E deixem um like para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu posso fazer desse vídeo um quadro novo aqui no canal. Então terminamos por aqui e até o próximo vídeo.